quero agradecer muito e compartilhar uma palavra que compartilho aqui com nossa temporada, ou a nossa jornada, né? Nossa jornada terapêutica, que chamamos de temporada Oásis. Os nossos irmãos missionários, pastores, chegam aqui com muitas dores, com muitas interrogações, com muitas dúvidas, não em relação sempre ao ministério, mas às vezes em relação a si mesmo, com questões pessoais, familiares, ministeriais em relação às instituições, e cansados, usar a palavra mais exata, exaustos. Muitos deles, não posso dizer a maioria, mas um número considerável, sem férias, sem tempo, perdido no tempo, no espaço, envolvido com o ministério, com família, com questões pessoais, como nós, como eu, como a minha equipe que está aqui, os terapeutas, os conselheiros e toda a equipe, que um vacilo, pequeno que seja, já se perde. Às vezes é uma questão familiar muito difícil que ele tem que lidar e ele não consegue encontrar em si os recursos que a graça de Deus já o deu. Então, ele fica meio perdido em si mesmo ou em si mesma. Não que ele não tenha recursos, que a graça não o assista, ele tem recursos, porque a graça não nos deixa sem recursos. Mas é porque os ambientes, os contextos, às vezes, faz com que a realidade seja maior do que a espiritualidade. Então, a verdade é que a espiritualidade não dá conta da realidade, uma realidade que talvez a pessoa nunca viveu. Exemplo disso é o que a igreja ocidental, que eu posso falar um pouco mais sobre ela, vive hoje. Um desafio tremendo, principalmente a nossa geração, que nunca vivemos o que estamos vivendo. Nunca fomos obrigados a ficar presos em casa. Nunca recebemos um decreto que não podemos trabalhar. Nunca recebemos um decreto que não podemos ir ao mercado comprar comida, ou às vezes ir ao médico, ou às vezes ir à praia. Essa praia é tão bonita que Paulo está mostrando aí, que o Brasil tem, o Ocidente tem com abundância. Então, nunca vivemos isso. E isso faz com que muitos de nós entrem num processo de esgotamento. Esgotamento ministerial, esgotamento espiritual, esgotamento de relacionamento em casa. Já imaginaram? Há pessoas que estão nessa pandemia 30 metros quadrados com 2 filhos. Aqui no Brasil isso é comum. E imagina, e sem dinheiro, e sem poder resolver muitas coisas, os filhos não vão à escola, então o desafio é grande. É muito grande. Pensando nisso, eu quero compartilhar algo que eu compartilho, então, quando os nossos aconselhados aqui estão indo embora. Imaginem, 12 dias de reflexão, de boa alimentação, de uma boa dormida, de um lugar muito aprazível, de cuidados bem especiais direcionados, mimos, palavras direcionadas, alguém que pode ouvi-lo por esses dias inteiros, como nunca. É muito comum encontrarmos alguns deles dizerem: nunca fomos ouvidos, nunca paramos para alguém nos ouvir. E quando eles vão sair, bate uma angústia no coração. Será que eu vou dar conta, depois que eu sair do portão, de colocar em prática, ou de conseguir fazer reflexões, ou de conseguir ter posturas exatamente da maneira que eu preciso e que eu posso, porque a graça de Deus me deu esses recursos para eu conseguir? Será que eu vou dar conta disso? Isso é tão nítido que vê-los quando chega e quando sai, parecem pessoas diferentes. Se tiramos foto, vamos ver uma pessoa diferente, alegre, sorridente, abraçando, acreditando. Mas quando chega na sexta-feira de manhã,
Começamos a perceber o rosto preocupado. Então, na quinta-feira, antes de ir embora, eu compartilho, às vezes, isso com eles. E o que eu quero compartilhar? É que Deus nos deu graça, e essa graça é genuína, é pura, é verdadeira, ela não se contamina. Por isso que em qualquer contexto que qualquer um de nós viva, a graça de Deus há de dar os recursos, de manter os recursos, e em usando os recursos dessa graça, certamente, mas certamente, não há dúvida nenhuma que as provisões da graça virão em qualquer contexto que qualquer cristão esteja vivendo. É isso que quero compartilhar com vocês. Então, eu vou pedir para compartilhar a minha tela, por favor. Que aí eu consigo ajudá-los. Vocês podem aproveitar melhor, usar, por favor, o seu texto bíblico para me acompanhar e participar comigo nesse momento de reflexão. Então, o nosso texto é 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Você pode abrir sua Bíblia. Pedro estava falando para seus fiéis, pessoas que ele havia estado pessoalmente com eles, pessoas que ele tinha ministrado olho no olho, e agora estavam esparramados, estavam dispersos, estavam em lugares, às vezes, não sabidos. E Pedro não sabia onde eles estavam. Possivelmente, estes estivessem em Roma, possivelmente, estes que receberam a carta. Então, o que Pedro disse? Aí, no capítulo 5, versículo 12. Eu, por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Continuem firmes nessa graça. Genuína graça de Deus. Por que ele está dizendo resumida? É porque ele já havia ensinado todos estes princípios aqui, ó, olho no olho. Então, ele agora faz um resumo para que os irmãos, em meio a circunstâncias adversas, contrárias, não se esquecessem ou não esquecessem dos princípios que ele havia ensinado, sobretudo esta graça que não se contaminaria nem se abalaria diante das circunstâncias, dos desafios. Então, veja bem como Pedro vai descrevendo alguns princípios em meio. São alguns princípios que ele vai descrevendo em meio a esta graça. Por isso eu estou chamando de genuína graça. O primeiro princípio que Pedro lembra aos irmãos está no capítulo 1. Você pode ler aí no seu texto bíblico, versículos 5 e 6. Pedro disse que a graça de Deus tem recurso de segurança. Essa é uma realidade. A graça de Deus nos dá segurança. O texto bíblico diz, a partir do versículo 5, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Você pode ler aí. Que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados. É o desafio da tribulação. Sejam angustiados por várias provações. Eu quero ajudá-los a acreditar nisso, mesmo em meio a tudo que estamos vivendo. Porque certamente entre vocês deve haver alguém que tem testemunho como esse. Eu posso lhes dar alguns testemunhos desse período, de ontem, de anteontem, dessa temporada que terminou nessa sexta-feira. É verdade. Esse é um recurso que não há circunstância alguma que possa tirá-lo de nós. Outro recurso, outra realidade é sobriedade.
É tão difícil ficar sóbrio em momentos tão desafiadores como esse que estamos vivendo. Mas olha o versículo 13, do capítulo 1 ainda, até o 16. Versículo 13 e 16. Eu vou ler só esses dois versículos. Por isso, capítulo 1 ainda, versículo 13. Preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Preparando o entendimento, sejam sóbrios. Esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 16. Mesmo em meio ao que vocês estão vivendo, vocês podem viver o desafio de serem santos, porque Jesus é santo. Isso é plenamente possível. Como disse, a graça que dá recurso, ela também, através desses recursos, nos dá provisão. Outro princípio que Pedro trabalha, capítulo 2, é o princípio da submissão. Nós ficamos com a alma abalada, com o coração rebelde às vezes. Não podemos julgar a indignação. A indignação é saudável. Mas a indignação precisa ser controlada, tratada com sobriedade, com segurança, para ela não virar essa rebeldia, já que podemos ser atribulados ou contristados. Capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem ao rei. Vejam, tratar os irmãos, o meu próximo é aquele que está dentro de casa comigo num apartamento de 30 metros quadrados, sem poder sair para lugar nenhum. Porque quando somos desafiados assim, as nossas paixões se exaltam. A nossa carne fica desejosa, carente. E a nossa alma começa a avaliar os problemas, os erros, os propósitos daqueles que nos governam, que é o rei. Isso é bem complicado. E o nosso mundo hoje está experimentando isso abundantemente. Mas a graça de Deus nos ensina a obediência civil. Nós sabemos onde devemos obedecer e por quê. Então, quando este poder civil exige de mim mais, ou que eu abandone a minha fé, ou que eu resista ao meu Deus, então é hora. E agora, veja como Pedro vai dizer isso. É possível que, por causa da sua fé, você venha sofrer. Capítulo 3, versículo 13 a 17. Pedro não vai nos deixar confuso. Até onde eu obedeço o rei, até onde eu honro o rei. Não, ele vai nos ajudar. E olha aí, capítulo 3 agora. Primeiro fundamento, primeira realidade é a segurança. Segundo recurso é sobriedade. Terceiro recurso é submissão. E o quarto recurso é sofrimento. Identificação com a pessoa completa de Cristo, homem e Deus. Então, versículo 13. Quem há de maltratá-los, se forem zelosos e na prática do bem? Quem há de maltratá-los? 14. Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Porque quando vierem te pedir razão da sua fé, você poderá dar. Extraordinário isso que Pedro nos diz. Nós temos recurso da graça de Deus, mesmo em meio a sofrimento. Mesmo. 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que por praticarem o mal. Por isso eu quero compartilhar com vocês essas 4 realidades que Pedro, lá no capítulo 5, conclui a sua carta. Pedro disse, vou lembrar vocês de 4 realidades. Ele deu 4 fundamentos,
São 4 realidades que funcionam como fundamento, e ele agora vai dar 4 realidades que também não mudam, independente do contexto que estejamos vivendo. Essas realidades são realidades espirituais. E que qualquer um, no contexto que estamos vivendo, ou em qualquer outro contexto, há de encará-las, há de experimentá-las. Capítulo 5, de 1 de Pedro, versículo 5 até o versículo 10. Primeiro, então, eu vou usar o versículo 5. Pedro apresenta a primeira realidade espiritual. É a carne. Olha o versículo 5. O que acontece com a nossa carne quando estamos debaixo de pressão, quando estamos debaixo de desafio, quando estamos debaixo de dor, quando estamos embaixo de carências pessoais? O que a graça de Deus, o que Pedro está mostrando para os irmãos que acontece? Então, vamos lá, versículo 5. Estejam sujeitos, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato uns com os outros. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade é mansidão. Humildade é ser fiel aos princípios que você sabe que são verdades. E a verdade de Deus é verdade em qualquer contexto, inclusive diante da nossa carne. E vejam, a carne não muda. Carne não se converte. Carne não se transforma. É por isso que os apóstolos ensinaram que nós precisamos ser fortes, resistirmos à carne, para que ela não tenha domínio sobre nós. É isso. A carne é muito mimada. Ela faz chantagem às paixões. Ela começa a mexer com os nossos cheiros, com os nossos sabores. Ela começa a mexer com lugares da nossa história. Ela nos leva lá para a nossa infância, e nos traz de novo para o presente, nos leva de novo para a nossa adolescência, nos traz para o presente, ela vai fazendo esse movimento, tentando mostrar o quanto nós podemos atender aos reclames dela. Quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro texto é esse capítulo 5, reforçá-lo, versículo 5. Lembrem, a palavra soberbo é orgulho. Soberbo é quando eu me deixo ser dominado pelo meu orgulho. E quando crio uma independência espiritual, a independência de... O pastor Caio Fábio, num dos seus livros sobre barganha, ele disse que quando nós nos damos o direito a ou de, cuidado, avalie porque a sua carne está tendo controle sobre você. Segundo texto que eu quero compartilhar é o texto de Romanos 7,18. Se você não está conseguindo acompanhar, não se preocupe, pastor Fábio, depois pode passar para vocês isso, e vocês terão em mãos todo esse PowerPoint. Diz o texto de Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem que quero. Meus irmãos, a carne não se converte. A carne não se transforma. Não acreditem nisso. Isso só vai acontecer quando você receberá o corpo celestial, quando você estiver sendo resgatado para a glória. Antes disso, isso não vai acontecer. A carne vai permanecer sendo carne. Segunda realidade espiritual que não muda é o diabo. Capítulo 5, versículo 8. Você pode ir para o versículo 8. Sejam sóbrios. Pedro está trazendo de volta a sobriedade. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O que Pedro está dizendo aqui? Não coloquem toda a culpa nele, porque a responsabilidade é individual, é sua.
Se ele está agindo, está encontrando espaço em sua vida, é porque você abriu brecha, você abriu janela, você abriu porta. Então, sobriedade. Por quê? Porque ele também não muda. Ele também não se transforma, ele também não se converte. Ele é cheio de artimanha, ele veio para matar, roubar e destruir. Estas são palavras do evangelista João, do apóstolo João, que ele registrou de Jesus. Ele é como ladrão, que vem a hora que você menos imagina. Por isso, quando você se dá o direito de, você abre um espaço para. É isso que Pedro está dizendo. Ele é mentiroso, é o pai da mentira. Ele é enganador. Quero ler 2 textos com vocês, reforçando este texto de 1 de Pedro 5,8, sobriedade, vigia ou vigilância, porque tem lá fora um leão, tem aqui dentro de casa um leão, tem aqui no relacionamento dos dois um leão, não precisa sair de casa para isso. Ele vai estar lá, esperando a oportunidade. O segundo texto que quero ler é de Apocalipse 12, versículo 10, segunda parte. O diabo é o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então, ele continua fazendo o trabalho dele. Terceira realidade espiritual que não muda, o mundo. Olha o versículo 9. Resistam o diabo, resistam a carne, firmes na fé, certo de que vocês, os irmãos, estão espalhados pelo mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento que você está passando. O mundo aqui é o mundo sistema. Mundo sistema. Hoje, essa é a realidade. Esse é o sistema que está causando todas estas agrúrias, todas estas dores, todas estas limitações que nós estamos sofrendo. O mundo também não muda. O mundo também não se transforma. Ainda que há um princípio, uma ideologia política que diga que se nós mudarmos o sistema, ou se nós, interagirmos com a sociedade, nós podemos mudar a sociedade. Não. Ele não muda. Ele não se transforma. Porque foi Deus quem veio ao nosso encontro, não fomos nós que fomos ao encontro de Deus. E é Ele que continua vindo ao nosso encontro, não somos nós que vamos ao encontro dele. Por isso, nós precisamos da pessoa de Jesus, não pode abrir mão da pessoa de Jesus. Porque Ele é a nossa ponte, Ele é a nossa conexão. Vamos precisar dele eternamente. Mundo não se transforma, mundo não se converte, mundo também é cheio de artimanha, mundo também é marqueteiro, é mentiroso, é enganador. Por quê? Porque este mundo jaz no maligno, jaz no diabo, diz Paulo. Quero ler 2 textos com vocês. 1 de João, capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Outro texto, ainda de João, 1 de João, capítulo 15, 5, versículo 19, que nós lemos aqui, é o Evangelho de João. Olha que notícia extraordinária. Ok? Então, está aí, ó. Vamos ler o versículo 10. E o Deus de toda graça, capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, versículo 10. O Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá. Olha o que ele vai fazer: aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. São os recursos da graça de Deus. São os recursos da graça de Deus. Ele é sempre bom, misericordioso, amoroso, eterno, imutável em seu ser e glória, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Ele tem e nos dá todos os atributos do caráter dele que nós precisamos para superar essas dificuldades.
Então, esses são recursos da graça, para que o nosso coração não nos vença, para que o nosso coração não nos derrote, para que o nosso coração não nos engane. Jeremias disse que o coração é tremendamente, é muito mais do que imaginamos, corrupto e também enganoso. O Deus de toda graça, o Deus de toda graça. Vamos compartilhar o próximo, por favor, o próximo slide. Podemos compartilhar isso. Então, Deus na pessoa de Jesus diz o seguinte para nós, ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você precisa lembrar disso. Quando estiver enfrentando a carne, o diabo e o mundo, você precisa lembrar-se disso. Um próximo slide, por favor, com o versículo, com o texto. Isto. Olha o que Jesus falou a respeito dele. Olha o que Deus disse a respeito de si mesmo na pessoa de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus. Aquele que é, aquele que foi, que era e aquele que há de vir. Ele não se contamina, ele não fica preso por decreto. Não há possibilidade alguma de alguém ter algum controle sobre ele. Nem o nosso pecado, nem a nossa fraqueza, nem nenhuma potestade, nenhum poder existente em nenhum lugar, em nenhum contexto tem domínio sobre ele. Então, ele pode cumprir isso que Pedro está dizendo aqui, nos aperfeiçoar, nos dar firmeza quando estivermos fracos, nos fortificar quando estivermos carentes e nos fundamentar em sua verdade. Repito, a verdade de Deus é verdade em qualquer contexto, dita por qualquer um, inclusive pelo diabo, pela nossa carne e pelo mundo. Ela é verdade. Então, eu quero encerrar. Pode passar o próximo slide, por favor. E convidar você a internalizar estas verdades. Internalizar estas verdades. Isso são verdades espirituais. Aqui há espiritualidade. E, tendo conhecimento disso, e entendendo como funciona esse sistema, eu, o diabo e o mundo. É isso que Pedro está dizendo. Porém, eu posso ser transformado dia a dia. Eu posso me converter. Não a conversão eterna, mas eu posso me converter a situações que eu não tinha controle antes e posso ter agora. Eu posso superar minhas fraquezas. Eu posso conseguir lidar bem, colocar limites em mim. E quando coloco limites em mim, o diabo tem menos acesso a mim. O mundo também pode me oprimir, pode trazer sofrimento sobre mim, mas ele não pode tocar naquele que está dentro de mim. E é esse que está dentro de mim também é que vai me aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Eu quero que esta carta de Pedro, escrita para os irmãos que estavam em dispersão, que estavam enfrentando situação muito parecida com a nossa, que é a carta de todos os pastores, missionários, minha equipe aqui, quero que seja a carta de vocês também. A minha proposta sempre, quando o pessoal está saindo, é a seguinte: olha, por favor, estude essa carta. Encontre-se dentro dessa carta. Leia, ela é tão curtinha. Consiga entender, porque Pedro desafia você no seu entendimento. Os processos que você está vivendo. E creia, Deus não abandona você. Ainda que no momento de dor, no momento de incerteza, no momento de desafio, de rebeldia, de vontade de chutar o pau da barraca, essa expressão aqui no Brasil é desmanchar sua casa, destruir sua casa.
relacionamentos, que vontade de largar tudo e sumir, ainda que você tenha esse sentimento. Creia que Deus pode fazer em você isso que Pedro está dizendo aqui, porque Ele é Deus de toda graça, recursos e provisões. Recursos e provisões, não importa o contexto que você viva. Que Ele abençoe você e que você consiga receber essa carta como se ela tivesse sido escrita para você também. E que essa graça genuína seja a graça que você experimenta no dia a dia. Experimente também nos momentos difíceis. E assim, nós seremos abençoados como esses irmãos foram quando receberam essa carta de Pedro. Muito obrigado por esse tempo que tivemos juntos. Que essa graça continue sendo graça de recursos e provisões para vocês. Pedro vai dizer aqui mesmo, no capítulo 4, que essa graça ela se manifesta de maneira multiforme, em qualquer contexto, de qualquer forma, ela vai se manifestar. Muito obrigado, Deus os abençoe.